ela a temática que é linguagem e contexto, reflexões teóricas e práticas sobre a escrita científica. A nossa palestrante é Rosiane da Silva Jordão, doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, mestra em Letras pela Universidade Federal de Rondônia, licenciada em Línguas Portuguesa em suas respectivas literaturas. Como servidora pública, exerceu o cargo de professora de português no ensino básico. É membro do grupo de pesquisa MINCAB. Desculpa se não for assim que pronuncia, tá? Migrações, Memória e Cultura na Amazônia Brasileira, da Universidade Federal de Rondônia e do GEMA, Grupo de Estudos Migratórios na Amazonas. É bolsista pela CAPES, desenvolveu uma pesquisa etnográfica junto à comunidade de mulheres imigrantes haitianas em Porto Velho, sobre a orientação da doutora Marília Lima Pimentel Continguape. Atualmente, pesquisa a inserção social e econômica de imigrantes haitianos, artistas e intelectuais na Amazônia Legal, sobre orientação do Dr. Sidney Antônio da Silva. Rosiane, fique à vontade, se você deseja fazer uma retrospectiva da sua apresentação, se deseja complementar algo, fique à vontade. Ok, Paula, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão nessa sala agora. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Agradeço imenso aí o convite, né? Quando a Paula me convidou, eu já aceitei prontamente, porque conheço a instituição, né? Já estive como servidora pública também no Instituto Federal de Rondônia, então eu conheço a seriedade do trabalho que vem sendo realizado por essa instituição, o carinho e o respeito com que os alunos são tratados aí pelo Departamento de Assistência ao Educando, né? Já fui técnica administrativa em educação aí, ao lado da Ilma Paula. Então, assim, quando do seu ingresso na instituição, né, Paula, lá em 2013, a gente estava chegando aí na instituição com bastante expectativa, muita vontade de somar, né? Então, eu conheci aí uma Paula já nesses idos aí de 2013. Trabalhamos juntas por estes 3 anos, de 2013 a 2016. Então, nós construímos aí uma relação bacana, profissional, e também, para além dessa relação profissional, uma relação de amizade, né? Então, por isso, quando ela chegou com este convite, eu falei, é irrecusável, né? Voltar para casa é sempre muito bom, e falar com esses alunos pelos quais eu tenho um carinho imenso é agradável, né? E falar sobre linguagem é tudo que eu sempre gosto, né? Me preparei a vida inteira para falar sobre isso, então vamos falar sobre isso. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Paula, aí, antes da gente iniciar de fato a roda de conversas? Então, quero deixar o convite aos nossos participantes deste momento, que se quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, a nossa convidada, a nossa palestrante está à disposição. É só levantar a mãozinha, tá? Bem embaixo na sua tela tem uma mãozinha, e aí você aciona que aos pouquinhos, conforme a ordem de interessados ao questionamento, nós vamos estar liberando a vez a fala, tá bom? Ok, podemos avançar então nesse material que a gente preparou aí, Paulo, para o próximo quadro. Aí está a nossa apresentação, que está disponível no Even, que exatamente nós iniciaremos às 16 horas e temos disponível até às 18. Mas não pretendemos nos delongar tanto assim.
vai depender da participação do nosso público. Isso, podemos avançar. Ok, linguagem e contexto, reflexões teóricas e práticas sobre a escrita científica. Eu pensei nesse tema trazendo teoria e prática, porque os manuais aí de gramática são infindáveis, né? A gente tem um arsenal imenso de teorias que esses alunos eles podem manusear, mas esses momentos que a gente se reúne para falar sobre escrita científica, a nossa perspectiva é mais falar sobre a prática, né? Como munir dessa teoria para poder exercer de fato a escrita científica na prática, porque teoria somente ela não é suficiente para dar conta da linguagem científica. Nós que somos estudantes, que estamos aqui neste universo de academia, de estudo, nós sabemos o quanto a escrita científica ela é esse bicho-papão que apavora a todos nós, né? A forma de escrever de forma técnica, científica, amedronta. E essa roda de conversa é justamente para desmistificar isso, né? E trazendo a teoria a nosso favor. E eu vou avançar aqui um pouco, fazendo uma retrospectiva bem básica sobre essas teorias da linguagem, e eu organizei essa nossa apresentação em 2 momentos, né? Esse primeiro momento, onde eu vou pincelar as teorias da linguagem, e um segundo momento com a parte prática mesmo, de colocar a mão na massa, escrever nossos textos, né? O que fazer, o que não fazer, a partir da minha formação e daquela experiência que eu tenho adquirido com textos técnicos e científicos, né? Eu abro esse momento aqui falando uma citação da professora Eni Orlandi. Ela escreveu o livro O que é Linguística, entre outros tantos, né? A professora Eni Orlandi, ela é lá da USP e trabalha muito neste campo da análise do discurso, linguística, sociolinguística, né? E ela nos diz, de uma forma muito interessante, que linguagem é poder, né? Então, se nós estamos aqui nesta tarde a fim de discutir e conversar sobre escrita científica, é porque, de alguma forma, a gente precisa manusear esse poder, né? Acessar as ferramentas necessárias para poder exercer esse poder, que é o poder da linguagem. Vamos ver a citação dela, está aí na tela, vocês podem acompanhar. O homem procura dominar o mundo em que vive. Uma forma de ele ter este domínio é o conhecimento. Esse é um dos motivos pelos quais ele procura explicar tudo que existe. A linguagem é uma dessas coisas, né? Quando procura explicar a linguagem, o homem está procurando explicar algo que lhe é próprio, que é parte necessária do seu mundo. O que nós estamos fazendo aqui nesta tarde, hoje, é falar sobre algo que nos é próprio, que é uma parte essencial e necessária do nosso mundo, independente de qualquer que seja a nossa área, né? Seja edificações, eletrotécnica, artes, independente da nossa área de atuação, a linguagem ela é essencial para que nós possamos ir comunicando as nossas ideias, os nossos achados científicos, enfim. Por que falamos? Para que falamos? Como falamos? Por que as línguas são tão diferentes? O que são, de fato, as palavras? O que elas produzem? Essas questões, elas nos tocam diretamente. E é por isso que os estudos das ciências humanas, ao longo do tempo, vêm procurando explicar, né, a linguagem de uma forma, de outra, de uma teoria, de outra. E eu vou trazer aqui para vocês, nesta tarde, as teorias as quais eu me identifico para falar sobre linguagem, né, que vai neste campo mais da sociolinguística, da linguagem como análise do discurso, enfim. Podemos avançar, Paula. À medida que vocês tiverem algum questionamento a partir da minha fala, podem abrir o microfone aí, pedir licença e falar. A gente idealizou uma roda de conversa justamente para poder ir dialogando ao longo da fala, da apresentação. Até aí está tranquilo, nessa questão da linguagem e do poder? Eu presumo que sim, né? Esse negócio do virtual é muito... Eu creio que está todo mundo muito bem, porque até agora a sua linguagem está sendo efetiva. Ok.
A gente que trabalha nesse campo da docência, né, Paula, tem muito isso do olho no olho, cara a cara, a gente gosta de interação humana, né? Quando se volta para as tecnologias, fica tudo muito artificial, né? Mas eu sei que aí do outro lado da tela tem cada um de vocês, e eu preparei este material, foi pensando em cada um de vocês, sabe? Com muito carinho, porque eu, particularmente, sou bem visual, no sentido de aprender as coisas. Nunca aprendo muito só manuseando aqueles livros, os manuais. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, alguns tópicos, né? Coisas visuais que podem despertar a nossa memória fotográfica também, né? Vamos lá. Por que ter medo da escrita? Por que deixar que esse pânico domina a gente, né? Se a escrita, ela é... Quem é a escrita científica na fila do pão, né? A escrita científica, numa escala hierárquica da linguagem, ela está muito abaixo. A gente devia focar mais nessa questão da linguagem como um universo, de comunicação, de possibilidades. Eu trouxe esse esquema aqui para a gente pensar que a linguagem ela é algo muito mais vasto do que a gente pensa. Nesse sentido de pensar que a linguagem ela está aí nas suas múltiplas formas. A linguagem musical, linguagem matemática, a linguagem dos trânsitos, do código de trânsito, né, pintura, enfim. A língua está aqui como um bloquinho dentro desse universo de possibilidades. E, além disso, a gente fala e escreve, né? Nós falamos e escrevemos. A gente tem possibilidades infinitas de representar pensamentos. Então, a escrita surgiu por conta da fala. Primeiro a fala, e a escrita surge para poder representar, codificar a fala. Então, a gente não precisa estar muito engessado na questão da escrita em si e pensar mais na apropriação da linguagem para cada contexto. Isso que a gente vai dialogando ao longo do material que eu preparei, né? Às vezes eu me excedo aqui, vamos passar para o próximo tópico, Paula. Até aí tá tranquilo, gente? Pensar essa questão de linguagem como um leque mais amplo, língua como um bloquinho possível dentro da linguagem, e a fala e a escrita dentro da língua como coisas que coexistem, mas que são interdependentes. Enfim. Ferdinand de Saussure é um teórico da linguística moderna, né, é considerado aí para a gente do campo da comunicação e das letras como o pai da linguística, né? Ferdinand de Saussure, ele associa signos ao significante e significado, né? Então, ele diz que a língua ela é representada por sistema de signos, né? Códigos. Vamos ver aí uma das definições de Ferdinand de Saussure. Os sinais que produzimos ao falar ou escrever são chamados signos. Ao produzir signos, estamos produzindo a própria vida, né? É tão essencial quanto a vida, essa forma de se comunicar, representar pensamentos, exercer poder, elaborar cultura e identidade. Voltando para a nossa escrita científica, o que é que nós temos a pretensão com a escrita científica? Representar pensamentos e exercer poder em um grau maior e, de certa forma, também comunicar aos nossos pares o resultado das nossas pesquisas, né? E elaborando a nossa própria cultura, a nossa própria identidade, né? Tá certo que um trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho é um grãozinho de areia no mar de todo esse conhecimento humano que vem sendo produzido ao longo do tempo. Mas nós todos juntos, elaboramos essa cultura e a identidade. Então, veja como isso de escrever é exercer poder nesse sentido, de elaborar o próprio conhecimento, né? De ir refletindo sobre esse conhecimento. Enfim, acho que podemos avançar, Paulo. Ok, eu presumo que até aí está tranquilo para acompanhar, né? Até agora ninguém se manifestou, a gente continua. O Ferdinand de Saussure, que é o teórico que a gente estava falando no quadro anterior, ele também faz essa distinção entre língua e signo, né? Língua, para ele, é um sistema de signos. A gente está pensando na língua não como um bloco
uma massa, né? Está pensando na língua como signos, células, coisas pequenas que vão se formando até formar um todo, né? Então, esse conjunto de unidades estão organizados formando este todo, né? Sendo aí o signo, que é a parte mais pequena dessa língua, a associação entre um significante e um significado. No próximo quadro, eu elaborei para vocês um desenho, porque, como eu já disse, eu sou bem visual e eu espero que vocês possam compreender a partir das imagens, né? Essa junção arbitrária do signo, que vem a ser o significante e o significado, né? Podemos avançar, Paula, para eu desenvolver essa parte aí do significante e significado, né? Cada palavra, da forma como a gente, como nós temos hoje nos dicionários. Boa tarde, Paulo Daniel. Estou vendo aí o chat. Enfim, cada palavra, ela é convencional. Por exemplo, quando eu estou escrevendo uma escrita científica, eu não tenho muito que estar refletindo sobre o porquê eu devo escrever assim. É convencional, não tem explicação crítica nesse sentido. Por exemplo, o objeto que eu estou aqui na minha mão, caneta. É caneta porque se convencionou chamar de caneta. Então, trabalhar com esse código da língua é muito isso, de saber que ela é caneta porque ela não é lápis, não é borracha, não é caderno, é caneta. Então, tem esse sistema de negação, né? É isso porque não é aquilo. É por isso que eu trouxe esse balãozinho aí, que está dizendo, o laço que une o significante com o significado, que vai formar o signo, né? É arbitrário, convencional e imotivado, ou seja, não tem um motivo aparente para isso, né? Por isso, às vezes, a nossa dificuldade de compreender a gramática. Como eu vou assimilar todas essas regras, né? Qual é o motivo disso? Não tem motivo. Lamento dizer, mas não tem motivo. É imotivado, é convencional e é arbitrário, né? Enfim, essa é a teoria de Ferdinand de Saussure, e muito disso que ele produziu lá no início desses estudos sobre linguística, é aproveitado até hoje, né, no campo da comunicação, jornalismo, o pessoal aí que estuda nessa área sabe disso, que o Ferdinand de Saussure, ele nos forneceu muitos dados para tratar a linguagem dessa forma, né, de pensar em signos. Eu acho que podemos avançar. Outra distinção muito interessante que ele faz também, quem tiver alguma dúvida sobre signo aí, anote, se quiser falar agora ou mais para frente, tá? Porque eu sei que isso é bem complexo e é essencial, né, para a gente desenvolver as ideias de escrita científica mais à frente. Enfim, outra distinção que ele faz é a da língua e da fala. A língua, que vem a ser esse sistema mais abstrato, né? Esse fato que é social, é geral e é virtual. Já a fala é viva. Por que a fala é viva? Porque nós somos falantes e estamos vivos, somos vivos, né? Então, ao contrário dessa língua que é engessada, convencional, arbitrária, a fala não. A fala, ela tem isso da mobilidade, de ir adaptando, né? A gente pode falar uma coisa de uma infinidade de formas. Então, é isso, a fala é viva, enquanto a língua é algo mais virtual. Podemos passar. Isso. Aí eu pincelei muito brevemente, lógico que a teoria do Ferdinand de Saussure é bem mais complexa do que isso, mas a gente tem um tempo limitado aí para falar, né? Então eu pincelei um pouco da teoria do Saussure e trago um outro pensador bem interessante, que é o Roman Jakobson, que é também um dos precursores aí do nosso campo de estudo, né? Ele foi o primeiro pensador, cientista, a falar sobre os elementos de uma comunicação. Né? Se nós pretendemos desenvolver a escrita científica de uma forma com propriedade, é preciso que a gente tenha em mente que eu não estou escrevendo por escrever. Eu estou escrevendo para comunicar, para exercer poder, para criar a identidade de toda uma sociedade, né, os conhecimentos, e moldando conhecimentos, saberes. E eu preciso também assimilar essas ideias do Roman Jakobson, no sentido de que, ao me comunicar, necessariamente eu estou comunicando com alguém. Né? Nesse nosso momento aqui, que eu
pretendia ser uma roda de conversa, mas acabou que eu estou mais que falando. Enfim, nessa nossa roda de conversas, eu vejo que a coordenação de apoio ao educando levantou a mão aí, né? Pode falar e depois eu continuo. Oi, Rosiane, é só para falar referente a uma pergunta que está aqui no chat. O Paulo Brasil, ele colocou: professora, dentro desse contexto, posso colocar a figura de linguagem? Ok. Paulo Brasil, obrigada pela questão. Eu fico feliz do seu comentário, porque só de ver que alguém falou algo é porque está sendo interessante, né? Porque quando a gente fala e ninguém diz nada, é porque o negócio tá sem graça, né? Então, Paulo Brasil, a figura de linguagem, eu preparei mais avante, tem um quadro mais adiante falando sobre as funções da linguagem, né? E a figura da linguagem, ela vai se inserir nesse sentido, mais à frente, ok, Paulo? Eu vi que você respondeu aí, tá bom. Eu vou até anotar aqui na minha folhinha para eu lembrar de falar sobre isso, certo? Deixa eu anotar aqui, porque a minha memória ela é flutuante. De repente eu esqueço. Certo, voltando para o emissor e o receptor, né? Eu estou aqui falando, quando eu fui preparar este material, eu já preparei idealizando quem seriam os meus receptores, né? Quais seriam as pessoas que estariam aqui. Embora eu não conheça cada um de vocês, mas ao conversar com a equipe de apoio, com o pessoal que está aí organizando, eu já tive uma ideia bem geral de qual seria o meu público, né? Então, estou preparando o material, presumindo qual será o meu receptor. Utilizando uma mensagem, um canal. E estou falando sobre algo que é do interesse de vocês, porque senão nós não teríamos aqui mais de 40 pessoas paradas numa tarde para ouvir um assunto. Quando estou falando sobre uma comunicação, é preciso de eu saber se o que eu estou falando, essa realidade, esse referente, é do interesse do meu interlocutor ou não. Ou estou falando né com cré, né? Digamos assim, este assunto que eu estou dizendo aqui, se eu levar para a roda de domingo da minha família no almoço, o pessoal vai me esculachar, né? Poxa, vai procurar o que fazer, Rosiane, né? Porque depende do contexto, qual assunto que é relevante para cada momento, né? Qual é o público que está disposto a ouvir ou falar sobre que determinado assunto. É isso. E escrever, a escrita científica é a mesma coisa, né? Você vai escrever para alguém. Então, você precisa visar o seu público-alvo, né? A gente escreve muito pensando em quem vai ler. Então, se eu vou escrever para uma banca de examinadores, de doutores e mestres, professores, me avaliar, eu preciso estar o mais preparado possível, o mais objetivo, o mais técnico, usar essa linguagem de uma forma mais precisa possível, né? É diferente de eu escrever um poema para os meus amigos do barzinho, da esquina, por exemplo, que a gente vai declamar ali, mais à la vontade e tal. É diferente. Então, é sobre isso. Você escrever uma escrita científica, você escrever visando quem vai ler, né? Que público eu vou atingir com isso, né? Enfim, podemos avançar, Paula. Rose, nessa sua fala, por isso que é interessante e super importante a questão da leitura, né? A escrita e a leitura, elas andam juntos. Uma subsidia a outra, para que você possa fazer uma boa produção, né? Conforme você vai galgando os níveis de aprendizagem, níveis dentro da educação, da nossa formação, é fundamental que a gente vá ampliando as nossas leituras, né? Conforme a nossa faixa etária também, como você falou, você não vai falar sobre a piada desse assunto no churrasco de domingo, né? Então, tudo tem uma questão de adequação, adaptação, mas ela é toda, para você ter esse embasamento, ela vem juntamente com a sua leitura que você pratica. E vai melhorando o seu discurso, vai melhorando a sua produção, né? Vai melhorando a sua conversa e você vai tendo essa percepção de se colocar em cada momento
o que é que eu vou falar, que eu vou emitir, que eu vou escrever a cada momento que eu me encontre, né? Isso mesmo, Paulo, bem observado. Muito bem pontuado. Essa questão da leitura é muito essencial, porque nós todos falamos, mais à frente tem aí um pensador que é o Chomsky, que diz sobre essa questão da competência, né, que todos os falantes têm, a competência que todos temos. Nós só temos essa competência se a gente exercer isso, né? Você precisa exercer essa competência, você precisa treinar. E de que forma que eu vou treinar a minha escrita? Lendo coisas, modelos que outros escreveram. Se eu quero treinar a escrita científica, que é o nosso tema principal dessa tarde, né? Falar sobre escrita científica, o que eu devo fazer? Eu vou treinar a escrita científica lendo romance? Muito provavelmente que não. Então, eu preciso ler trabalhos científicos, técnicos. É chato de ler? Chato pra... Vou nem usar o palavrão aqui, mas é chato. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu estou me preparando para ler, para produzir texto científico, eu separo textos científicos e vou lendo, observando como outras pessoas fizeram, né, de que forma essas pessoas organizaram os trabalhos, para que eu possa, de fato, me comunicar. Então, essa questão de leitura e escrita, ela anda muito junta mesmo, Paulo. Uma não vive sem a outra. Desculpa. E já entra até nessa sua apresentação agora sobre o referencial, né? Como você vai ter esse referencial se você não está fazendo essa busca de autores Exatamente. nessa área, de textos nessa área, livros. Hoje em dia tá tudo mais fácil, né? A gente fala assim, não precisa ter um computador, um celular, outros meios que todo mundo tem. Eu falo, hoje está mais fácil. Antigamente, não muito distante, assim, né? Porque eu não sou, né? A gente ia para a biblioteca, pegava aquela. Ainda era Barça, né? Mamãe, papai, quem tinha Barça, ele estava, né, num outro nível, porque não ia para a biblioteca do municipal, a biblioteca da escola, e nem tinha esse computador, ainda era e ia fazer seus estudos, buscar esse material para poder estar buscando, se enriquecendo sobre essa questão do referencial teórico, que é fundamental para a produção científica acadêmica, que a gente pode pensar aqui, se alguém quiser botar no chat qual é o curso que está fazendo, se é técnico, tecnólogo, se já é especialização, fiquem à vontade, até para a gente conhecer um pouquinho das pessoas que estão aqui conosco, né, Rose? Isso mesmo, Paulo, muito bem. É uma pena que são 2 horas, né? É um tempo relativamente pequeno, mas o ideal para uma roda de conversa, se fosse presencial, em um primeiro momento a gente ia querer ouvir vocês, ver quem é cada um, né? Falar brevemente sobre sua trajetória, até para ir adaptando o que falar aqui, o que vocês têm interesse de ouvir, né? Daí, esse pensador, o Jacobson, ele deu inspiração para outros estudos, né? Para outros pensadores neste campo da linguagem que foram pensando a linguagem de uma forma funcionalista. Em que sentido? De que cada linguagem ela exerce uma função. Isso que a Paula estava falando agora sobre o referencial, né? Tem a função da linguagem referencial é centrada mais nesse objeto de comunicação, né? Onde eu vou encontrar a linguagem referencial? Nos textos, nos artigos, né? No próprio jornal de notícias. Aí estão a linguagem referencial, né? Se eu estou me preparando para uma escrita científica, se eu quero desenvolver a minha escrita científica, o ideal é consumir, como leitora, né, esse tipo de material. Para além disso, a linguagem tem as suas funções expressiva, conativa, fática, poética e a metalinguística. Enquanto
pessoa que às vezes avalia o trabalho de outras pessoas, eu tenho visto que chegam trabalhos de alunos que davam mais para a gente escrever um romance, um poema, né? Porque a pessoa se empolga tanto, escreve de uma forma tão poética, tão bonita. Está errado? Não, mas não é uma linguagem científica, né? A gente precisa ter essa consciência de que a linguagem ela precisa estar adaptada a cada contexto, né? Eu quero escrever de uma forma expressiva para tocar você que está aí, né? Se eu quero que você me ouça, então eu vou fazer movimentos, vou mudar o som, vou aumentar o tom de voz, eu vou dar o meu jeito para tocar, para expressar, né? Eu vou centrar em mim como emissora para poder expressar essa linguagem. Né? Isso é uma linguagem expressiva. Eu não preciso ser tão expressiva numa escrita científica, porque a pessoa que já pegou este manual ali é porque ele tem interesse no tema, e não, embora que eu esteja escrevendo chato para chato que só, né? Vamos usar o chato que só. O horário não é livre para palavrões aqui, né? Eu esteve escrevendo chato, uma linguagem bem tecnicista, mas se a pessoa procurou o meu material para ler, é porque ele tem interesse no tema em si, no objeto dessa comunicação. Então, essa é a diferença da escrita científica para aquela escrita mais de blogs, né? Tem muitos blogs aí voltados para falar sobre trabalho acadêmico, e escreve de uma forma mais descontraída, porque o público que procura a linguagem dos blogs e o público que procura esses trabalhos mais acadêmicos, né, são públicos diversos, diferenciados, né? Os alunos mais iniciantes, os alunos que estão concluindo, enfim. A linguagem poética, ela é centrada na própria mensagem. Eu não vou escrever um trabalho acadêmico fazendo aquelas semelhanças sonoras, né, as rimas, coração rima com mão, né, e não vou escrever o negócio rimando ali, porque não é necessário, né. A linguagem poética, essa linguagem mais emotiva, ela é adequada para os poemas, para a literatura. Essa linguagem mais referencial para os nossos trabalhos científicos, né. A metalinguística, essa linguagem que eu estou usando agora com vocês, porque eu estou usando termos técnicos para falar da própria linguagem. Né? Tá tudo tranquilo até aí com esses tópicos? Aqui entra aquilo que o Paulo Brasil mencionou lá no início, sobre as figuras de linguagem. Né? As figuras de linguagem, elas aparecem dentro dessas funções de cada linguagem. Né? Aqui, funções da linguagem. Dentro dessas funções da linguagem, aparecem as figuras da linguagem, que elas estão inseridas em outro campo da gramática, né? Eu não trouxe aqui para vocês figuras de linguagem, porque não daria tempo, mas está aqui por esse campo, né? Quem tem interesse em aprofundar nesse assunto, é por aqui o caminho, sabe? Procurar Roman Jacobson e avançando por aqui. Mas, ao final, eu vou disponibilizar nomes de livros, né? Para quem tem interesse em aprofundar. Obrigada, Kelly Cardoso. Que bom ter você aqui com a gente, sabe? Enfim, esse quadro aqui, eu trouxe um exemplo que eu retirei de um site que tem a função de vender sítios, chácaras, né? Aí eu peguei um exemplo aleatório lá de alguém que estava vendendo uma chácara. Para trazer para vocês um exemplo de uma descrição mais objetiva, né? A pessoa tem o interesse de vender a chácara, escreveu lá. Vendo chácara na beira do Rio dos Bois, chácara para lazer, para pesca, pesqueiro, rancho, enfim. Chácara à venda a 90 quilômetros de Goiânia, na beira do Rio dos Bois. E daí a pessoa foi especificando o que tem na chácara, né? Terra, muita água, a forma de pagamento e que aceita também veículo como pagamento. Esse é um anúncio bem objetivo para vender uma chácara. Aí, no outro quadro, que a gente pode avançar, Paula, tem um anúncio também para vender chácara, mas utilizando a linguagem poética. Eu trouxe só para a gente perceber a diferença entre uma linguagem e outra. Né? E daí,
faz parte da literatura brasileira, né? Este poeminha que eu trouxe aqui é do Olavo Bilac. Disse que era um amigo dele, queria vender uma chácara, e chegou para ele e disse: elabora um anúncio para eu vender minha chácara, para eu colocar no jornal. Eu tenho certeza que, como você escreve bonito, as pessoas vão querer comprar a minha chácara, né? Daí ele escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros, ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Ele fez um poema para vender a chácara, né? Então, o amigo, tempos depois, né? Isso aí, seguindo o poema, né? Tempos depois, este amigo encontrou com o poeta, e o poeta perguntou: e daí, vendeu aquela chácara? Jamais. Quando você escreveu, eu me dei conta do bem precioso que eu tinha em minhas mãos e acabei cancelando a venda, né? Enfim, eu trouxe esse exemplo aqui, trouxe para vocês, para a gente perceber que qual é a... Oi, Cinésia, boa tarde, obrigada, querida. A Cinésia é uma amiga muito querida também aí desse campo dos estudos da linguagem. Eu vi o comentário dela aí, bem-vinda. Bem-vinda, Cinésia, e a todos e todas que estão aí na sala com a gente. Enfim, essa linguagem poética, ela é utilizada para emocionar, né? Ela é utilizada para tocar e é focada mais assim na forma como a pessoa escreve, né? É diferente da linguagem do quadro anterior, que realmente estava destinada a vender algo. Só para a gente perceber. Essa situação a gente pode enquadrar agora nas nossas redes sociais, né? Até nas nossas fotos. A gente vai lá e bota aquele filtro maravilhoso, fez aquele flash. Aí, quando a pessoa vai ler o texto de verdade, né? Aí cai aquele filtro. Vamos para a realidade, né? Ou então faz o inverso, né? Aí tá mais ou menos nesse estilo aí, né? Todo mundo tem na hora de escrever um texto, bota só o tema bem bonito, mas na hora de... Aí o negócio vai ficando mais prejudicado, né? Bem complicado essas situações, mas são bem... É a nossa realidade. Exatamente, Paula. Paula trouxe, por isso que eu gosto de conversar contigo, porque saem os exemplos mais inusitados. É muito coerente isso que você traz agora sobre o filtro das fotos, né? Pode-se ver que é a mesma situação do quadro anterior para este, né? Ou seja, seria a mesma foto, só que aqui tem o filtro, né? E do quadro anterior está a realidade nua e crua, né? É aquela foto antes do filtro e depois do filtro, né? É nesse sentido, por aí mesmo. Podemos avançar. Aí, neste contexto, voltando para a teoria aí, né? E infelizmente ou felizmente, não sei, a gente tem que falar de teoria para chegar na prática, né? Eu não posso tentar fazer um bolo sem antes ler a receita, né? Então, seguindo, depois do Roman Jakobson, veio um outro pensador que é o Noam Chomsky. Esse pensador, ele está aí situado no campo desses estudos da linguagem depois de 1950, né? Já é agora mais recente, digamos, né? Inspirado aí no estruturalismo e funcionalismo, que é isso que a gente falou até agora, né? Ele começou a pensar por que não olhar para a linguagem de uma forma mais teórica, de pensar quais são as regras que estão por trás da estrutura de cada frase. Então, tem gente que, quando está estudando sintaxe na escola, tem uns alunos meus lá do ensino médio que diziam assim: eu queria saber quem inventou a gramática, que eu ia pegar esse cidadão e eu não sei o que eu faria com um cidadão desse. Pois é, foi Noam Chomsky, com seus estudos precursores aí. Quem quiser encontrar quem inventou a gramática, né? Ele inventou a gramática mais para pensar em uma coisa gerativa. Como assim gerativa?
é porque, de acordo com os estudos que ele fez, com o seu grupo de pesquisa, de estudiosos, eles descobriram que a língua, ela é formada, então, não mais como Saussure, lá do início da minha apresentação, via. Saussure via como signos, né? Signos que iam formando um todo. Já o Chomsky, ele via a língua como conjuntos de regras, né? Conjuntos, uma quantidade limitada de regras, que dá suporte para que se crie frases infinitas, né? Situações de comunicação infinitas. Eu vi que tem comentários aí no chat, pessoal que está acompanhando, eu não consegui ler qual é o comentário, mas tem. Eu vou pausar para que vocês possam colocar o comentário aí. E a ideia é essa, né? Ir conversando. Então, aqui o comentário que tem é da Kelly Cardoso, que está gostando da nossa roda de conversa, da professora Cássia, também na mesma linhagem, da nossa amiga que entrou agora, a Sinésia, e outros questionamentos era sobre outro tema. Ah, sim, ok. É porque, como eu disse, a minha memória é bem visual, né? Então, assim, eu estou falando sobre algo, aí cai a notificação aqui da conversa, eu visualizo que é algo muito, muito peculiar da minha forma de ver as coisas, né? Voltando, o Noam Chomsky, né, ele criou essa gramática gerativa e a partir daí nós temos a base para os nossos estudos de sintaxe, né? Podemos avançar, Paula, para falar de sintaxe agora. Agora é o duro da coisa. Então, é isso que o Noam Chomsky ele colocou lá no começo, né? Todo falante tem a competência de aprender a gramática, né? Tem aluno que diz, eu não aprendo gramática, eu detesto gramática, eu odeio. Como você detesta a gramática se aos 4 anos de idade você já falava tudo que você queria? Isso, lógico que tem algumas diferenças de idade, uns falam mais cedo, outros mais tarde, mas a média é que aos 4 anos de idade toda criança já se comunica usando frases complexas, expressando suas opiniões, seus desejos, né? Fome, calor. Então, a gramática é isso que a gente aprende lá na primeira infância. Aqui, a gente está aprendendo o quê? Regras, normatizações, mas a gramática da língua, todos nós sabemos. Todo falante sabe a gramática da sua língua de cor e salteado. Então, a gramática não é esse bicho papão que se coloca, né? A gramática nada mais, nada menos do que a estrutura de uma língua. As formas possíveis de se comunicar. É tanto que tem pessoas, eu mesmo sou uma dessas pessoas, quando estou comunicando, às vezes eu esqueço uma palavra e eu falo, como eu poderia dizer isso mesmo? E fico assim, caçando coisas que eu posso encaixar aqui dentro daquele meu contexto de fala. É por isso, porque a gente sabe qual é a estrutura. Eu estou falando sobre algo, então eu preciso ir encaixando as informações ali. Isso é a gramática. Além, isso daqui que a gente tem nos manuais, né? Isso daqui é normatização, é regra, é poder, é a forma de colocar a língua na estrutura de poder. Mas a gramática, todos temos a competência, né? De aprender a gramática. Essa competência, ela é o quê? Biológica, né? É do corpo mesmo. O corpo humano, de acordo com esse pensador, que é o Chomsky, né? O corpo humano, ele é dotado aí de capacidades cognitivas para aprender a gramática. Aí, nesse campo, tem o Piaget, que a Paula entende muito bem do Piaget, que ele está aí nessa área dos estudos pedagógicos, né? Dessa relação de zona de desenvolvimento proximal e tal. Mas, como eu disse no início, eu trago aqueles autores que eu me identifico mais, né? Esse diz que todos têm essa competência, e eu particularmente concordo com ele, né? E a performance já é o meu desempenho. Eu tenho uma competência, mas de acordo com o ambiente que eu fui criado, com a minha
meu contexto social, né? A região em que eu vivo. De acordo com tudo isso, é que eu vou desenvolver a minha performance enquanto falante, né? Então, eu tenho uma competência da gramática e agora a minha performance eu preciso estudar. Essa aí é a diferença, sabe? Para escrever textos científicos, eu preciso investir o quê? Na performance, né? Essa performance é trabalhada, é suada, é investida, é decorar regras, é memorizar, é leitura, é tudo isso. Podemos avançar, Paula. Daí eu trago um exemplo bem hipotético aí, sobre esse negócio de estrutura da língua, né? Nessa nossa tabelinha aí tem artigo definido, mais substantivo, mais um verbo de ligação, mais um verbo de ação. Isso aí é uma estrutura infalível para qualquer frase que eu quiser formar, por exemplo, né? Eu sei que isso dentro da gramática, tanto da gramática que eu internalizei lá enquanto criança, quanto essa gramática das regras, essa estrutura é perfeita. Posso produzir frases aí que estão dentro do padrão corretas. Ok. E aí eu trouxe um exemplo de verdinho aí, que vocês estão vendo na tela. A mulher está conversando. Isso é uma frase bonitinha, semanticamente impecável, gramaticalmente impecável, certinho, correto. Mas a gramática também me permite que eu forme o artigo definido o, um substantivo tijolo, um verbo de ligação está, um verbo de ação conversando. O tijolo está conversando. É uma frase correta do ponto de vista da gramática? Sim. E a gramática da língua é isso, essa regra fixa. Mas qualquer falante vai perceber que essa frase ela não faz nenhum sentido. Por quê? Porque tijolo não conversa. Então, o que a gente precisa dominar são outros conhecimentos além da gramática para uma escrita efetiva. Dá para a gente perceber aí o quanto a gramática é falha nesse sentido, de mostrar isso. Se você só decorar regras e não ter leitura de mundo, leitura de campo semântico, leitura de outras visões para perceber a língua, você não vai produzir textos efetivos, né? Porque as regras, elas têm as suas falhas, né? As regras, elas são bem limitadas nesse contexto. E daí o Chomsky, ele usa estrutura superficial e estrutura profunda para falar disso, né? Falar como uma se relaciona com a outra. Que é isso que a gente estava falando, essa estrutura mais rígida e mais flexível, né? Eu posso ir... É como algo que multiplica, né? Dá para se comparar nessa época os estudos da linguagem com os estudos matemáticos, né? Aqueles números finitos ali que formam infinitos, né? De 0 a 9 você pode produzir o restante dos números todos, usando apenas esses códigos. E assim é a gramática. A partir dessas estruturas, lógico que esse exemplo meu é bem simplório aí, né? Eu usei só artigo, substantivo e verbo. Tem outros exemplos mais complexos dentro da gramática, mas a partir dessas estruturas pré-montadas, a gente forma um número infinito de sentenças. Aí é preciso que eu esteja olhando se essas sentenças fazem sentido também no campo da semântica, que é o significado das coisas. Se não tiver nenhuma pergunta quanto a isso, a gente pode avançar. E aí é só um gráficozinho falando sobre essa explicação que eu fiz, né? O quanto o sentido, que é o semântico, o significado das coisas. E daí, nessa história aí do sentido, eu recomendo até uma leitura, não sei se vai dar para ver, que é o Manual de Semântica, da Márcia Cansado. Gente, pode apostar nesse material aqui, sabe? O bichinho meu aqui chega a estar amarelinho as páginas de tanto que eu manuseio. Por quê? Para a gente que está aí à procura de uma escrita cada vez melhor, cada vez mais eficiente nesse campo da pesquisa, né? É preciso que você invista muito também no sentido das palavras, que é essa questão de ampliar o vocabulário mesmo, né? E daí,
tem toda uma relação com o fonológico, com o som também. É nesse sentido de que a estrutura profunda e a estrutura superficial se relacionam nesse campo. A gente pode passar disso, que é mais uma coisa mais teórica, né? Para a gente chegar na prática. Podemos avançar aí, Paula. Prender aqui o cabelo, que o negócio está esquentando. Este exemplozinho aí, bem quarta série que eu trouxe, né? Falando sobre os termos da oração, né? É isso que a gente encontra na gramática. Essas regrinhas aí de como utilizar a linguagem, né? Eu trago aqui um exemplo, uma metáfora. Eu trago aqui uma metáfora que é da roupa. Vamos falar sobre linguagem e roupagem, para a gente entender isso, de termos da oração. Para vir falar aqui com vocês, eu escolhi o quê? Uma roupa mais social aqui, mais fechadinha, um decote e tal, porque eu me sentiria mais confortável, uma vez que a câmera está direcionada para essa região, eu me sentiria mais confortável assim. Mas quando eu vou, por exemplo, sair com a minha família, num balneário final de semana, por exemplo, eu não vou vestir uma roupa social, algo fechado até em cima. Você coloca uma roupa mais leve, uma roupa de banho, essa questão da roupagem de acordo com o seu contexto, né? Se eu vou a uma festa de casamento, eu coloco algo mais de gala, né? Pedrarias, enfim. Se eu vou apresentar o meu trabalho com a banca de TCC, eu não vou com essas mesmas pedrarias da festa. Eu já coloco uma coisa mais discreta. Assim é a nossa linguagem. Não tem errada se você se inspirar nisso, sabe? Eu sei que a gramática me permite usar termos acessórios, termos integrantes, toda essa gama de possibilidades aí dentro da gramática, né? Mas se eu estou escrevendo uma escrita científica, por que cargas d'água que eu vou fazer um parágrafo enorme, cheio de objetos diretos, predicativo, agente da passiva, todo esse bam, porque cada vez que eu vou enchendo esse meu parágrafo, o famoso encher linguiça que a gente fala, eu vou me tornar mais difícil de ser compreendido. Então, o ideal na escrita científica seriam o quê? Frases objetivas, né? Curtas, sintéticas. Se eu quero informar algo, eu tenho que ter precisão no que eu vou dizer. Eu trouxe todo esse gráfico aí para vocês perceberem as possibilidades. É como abrir o meu guarda-roupa, o seu guarda-roupa na sua casa. Você vai abrir, você tem muitas possibilidades ali de coisas que você foi adquirindo ao longo da sua vida, né? Peças que você foi investindo, comprando, sapato, bolsa, mas de acordo com o contexto é o que você vai pegar ali para usar. Assim está a língua, né? A gramática nos possibilita tudo isso. Tem aí todos esses acessórios, mas na hora de colocar em prática, lembrando que nesse contexto científico, menos é mais, né? Precisão, objetividade, concisão, né? É nesse sentido. Podemos avançar. E aí, esse tópico é mais para frisar tudo isso que eu já falei, porque eu gosto de deixar o negócio bem assim, para você lembrar mesmo, sabe? A gramática, ela é uma junção da fonologia, da sintaxe e da morfologia, né? Não adianta eu focar só na sintaxe, que são as regrinhas, se eu desconhecer de som, da estrutura de cada palavra, é mais nisso mesmo. E a semântica, que é o que a gente estava falando no quadro anterior, né? Podemos avançar. Podemos avançar também, que eu já dei esse exemplo aí. Ok, e agora a gente chega, enfim, na parte prática. Eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui veio por isso. Eu, de fato, quando estava na graduação, e até mesmo hoje, se alguém anuncia uma chamada que vai falar sobre escrita científica e vai disponibilizar coisas práticas, eu vou estar lá, porque quanto mais a gente aciona essas possibilidades práticas, melhor ainda, para a gente desenvolver a nossa escrita, né? Quais são os princípios básicos aí na prática dessa escrita científica, né? Clareza, exatidão,
correção, observância das normas gramaticais. Esse é um princípio elementar da escrita científica, né? Acontece muito o inverso nesse nosso campo de estudos, né? Da pessoa achar que falar bonito, quanto mais eu estou falante, mais eu estou abafando. Não é bem por aí, né? Para a gente que estuda a linguagem, né? Para mim, que sou uma cientista da linguagem, por exemplo, eu sei que o cidadão que está ali na sua tese, não, no seu artigo, por exemplo, está ali no seu artigo, querendo ser o sabichão e tal, falando termos... essa pessoa, ela desconhece sobre o princípio básico da escrita científica, que é o quê? Exatidão, correção, observar normas gramaticais, porque quanto mais acessórios eu coloco na minha oração, quanto mais termos integrantes, quanto mais tudo isso que eu vou enchendo a minha frase, mais propensão eu tenho para infringir normas gramaticais. É nesse sentido, eu só posso colocar no meu parágrafo aquilo que eu tenho certeza de que está adequado, nesse sentido de que escrita científica é também poder, né? Isso que a gente já vem falando. Eu posso falar à vontade? Posso. Devo me comunicar, usar as palavras que eu quiser para falar. Mas na hora de escrever algo que é científico, eu preciso ter certeza de que o que eu estou escrevendo está dentro desse padrão de regras, de normativas, né? Nesse sentido. Então, desconfie quando você vê assim uns parágrafos muito enormes, com muitas coisas gritantes, né, ali. Eu desconfio. Então, tem também essa questão da linguagem científica, ela ser mais impessoal, né? Impessoal, assim, porque eu não posso dizer em primeira pessoa sobre um dado científico, uma coisa que eu pesquisei, porque embora eu tenha me dedicado, tem alguns cursos aí de 4, 5 anos, né? Eu tenho passado esses 5 anos pesquisando sobre isso, mas não é só eu que pesquiso isso. Então, tem uma ruma de outras pessoas que vieram antes de mim, ou que estão estudando sobre isso no mesmo tempo. Então, a gente usa sempre essa linguagem mais impessoal, né? Percebe-se, é mais sobre isso, sabe? Não, eu percebo, percebe-se, porque todos esses estudiosos já perceberam, estão percebendo, vem. Igual estou falando agora para vocês de linguagem. Olha quanta gente já veio antes de mim, né? Quanto conhecimento eu mobilizei já do passado para trazer essa informação para vocês. Né? Essa linguagem ela é impessoal nesse sentido. Porque não é eu que produzi tudo isso aqui. Eu estou falando porque bebi em outras fontes, né? É muito sobre isso, de ir bebendo em fontes e repassando, né? Agora, eu estou numa ciência, que é a ciência antropológica, que a gente pode escrever de uma forma mais voltada para a primeira pessoa, porque são casos empíricos, né? Onde eu vou acessar essas trajetórias mais individual de cada pessoa, então eu posso usar essa primeira linguagem. E eu gosto muito disso porque me identifico, né, com essa linguagem mais expressiva, mais poética. Mas o pessoal aí que está em outros campos, que não seja antropologia, que não seja etnografia, pode fixar aí a sua mãozinha, o seu dedo para digitar na linguagem pessoal, né? Nada de querer trazer para si a responsabilidade de falar de um conhecimento que é milenar, né? Podemos avançar. Acho que é esse, né, Paulo? É esse. Isso, esse daí é o próximo. Perdão. Tudo bem, tudo bem. Olha, já que a gente está falando aí de prática, né? Regrinhas, coisinhas práticas, eu trouxe para vocês o que eu uso, que funciona muito comigo, né? Nos meus textos. Modéstia à parte, eu acho que os meus textos não são tão ruins, né? Então, eu quero compartilhar com vocês as perguntas que eu faço na hora de produzir um texto. Qualquer texto, não só texto científico, não, gente. Qualquer texto que a gente vai produzir, e isso. Eu fui aluna do professor Famira Pontes, eu acho que ele está agora no quadro de servidores do IFRO Calama, né? Se eu não me engano.
ou é da Zona Norte, não sei. Eu sei que ele está no Instituto Federal. Ele, na época da graduação, eu fui aluna dele, e ele focava muito nisso. Eu peguei de uma aula dele isso, e trouxe para a vida, sabe? E eu gostaria que vocês também pudessem anotar essas perguntas e levar para a vida na produção textual de vocês, né? Quando eu vou escrever um texto, eu devo responder essas perguntas. O quê? Vou escrever o quê? Né? Quando você fala o quê, você já tem o tema do seu texto. Vou escrever o quê? Né? Quando? Quando isso aconteceu? Né? Você tem uma delimitação temporal de quando. Para você situar o seu leitor. Né? Quando? Onde? Onde você já tem a delimitação espacial. Quem? Quem é o objeto da sua pesquisa, né? O objeto sobre o que você vai escrever, seja materiais, sejam humanos, né? Depende da sua área. Nós, das ciências humanas, trabalhamos muito com pessoas, né? Então, já não seria objeto, seria sujeitos, indivíduos, né? Mas quem trabalha no campo das edificações, o pessoal aí das áreas das ciências mais exatas, é mais sobre o objeto da pesquisa, né? Quem? Quem é esse objeto? Se eu vou falar sobre tijolos, esse é o meu objeto da pesquisa, né? Tijolo em tal contexto, assim, assado, frito, cozido, né? Como? Como é a minha metodologia, ou seja, como eu vou fazer isso? Como eu fiz isso, né? Por quê? Porque eu vou estar justificando, né? Por que disso? Por que deste tema e não de outro, né? Para que ou para quem é o meu público-alvo? Quando eu respondo essas questões, e daí vocês podem anotar ou pode tirar um print aí, né? Porque são coisinhas para se levar para os próximos textos, né? Respondendo essas questões, eu faço um bom texto narrativo, eu faço um bom anúncio de vendas, eu escrevo uma boa carta. Todos os textos, se você conseguir responder todas essas perguntas, você vai ter um texto bem cheio de informações, né? Um texto... Tem esses anúncios do Facebook, por exemplo, do Instagram, onde o pessoal anuncia coisas para vender, né? A pessoa coloca lá, mas não coloca o preço, não coloca informações sobre o produto. Tem tudo isso, né? Então, esse descrever é para a gente levar para a vida, para as mais variadas situações, né, de escrita. Rosa, dá um exemplozinho, por exemplo. Pelo que eu percebi, por exemplo, aqui no nosso curso, na nossa roda de conversa, temos alunos de gestão comercial e gestão pública. Também envolve a questão do humana, né? Humanas. Quando o professor vai elaborar uma questão para uma prova, para uma atividade, para o aluno dissertar, botar sua opinião, fazer uma dissertação, uma questão que bote a sua opinião também, ele tem que pensar também nesses apontamentos desse slide que você está apresentando para a gente. Tanto o professor na hora da elaboração, quanto o aluno na hora de fazer essa resposta para o professor. Porque quando ele pede a sua síndrome da Gabriela. E também é como você falou, tem todo um processo anterior a nós que veio trazendo essa informação até os tempos de hoje. Então, assim, esse processo de elaborar passa por esses itens. E da mesma forma, quando formos responder, nós devemos passar por esse crivo desses apontamentos que você apresenta aqui para nós no slide. Exatamente, Paulo, muito bem pontuado. Serve para elaboração de questões, né? Nós que somos docentes, estamos o tempo todo produzindo material para os nossos alunos também. A partir do momento que eu contextualizo a questão, coloco ali de uma forma que vai ficar mais fácil para esse aluno se identificar as respostas. Tem pergunta de provas
E é só pela misericórdia, né? A gente lê ali e não sabe nem o que é que o professor está querendo dizer com aquela pergunta. Nem ele mesmo sabe. Então, a gente precisa também, enquanto profissional, né, ser mais reflexiva para nós que estamos já atuando em sala de aula, ter essa dimensão, né, da comunicação. Né? A comunicação ela precisa ser efetiva na parte escrita e tanto nas falas, né, nas aulas, enfim. Podemos avançar, Paulo. Então, a escrita científica, ela é, como nós já viemos falando aí, muito de moldes, né? Bem estereotipada, digamos assim, porque ela obedece a uma sequência lógica. Eu não tenho muita liberdade para escrever de forma criativa dentro da escrita científica. Eu não preciso ser criativo para saber, para ser um pesquisador, uma pessoa que escreve artigos, porque o artigo ele tem um molde pronto. Diferente do romancista, que precisa ter uma habilidade inata com a linguagem, né? Precisa ter mais essa questão do dom que as pessoas falam, né? De trabalhar a linguagem. Não, o pesquisador, o cientista, ele tem os moldes ali certinho. É só ele colocar cada quadradinho dentro do molde e o artigo vai sair pronto. Por exemplo, um bolo de milho. Aí entra aquela questão que o Chomsky colocou, né? A competência. O bolo de milho, ele tá aí. A receita é essa, né? Por exemplo, eu peguei um bolo de milho aleatório aí que eu achei. Tem essa receitazinha para fazer o bolo. Todo mundo que lê essa receita tem uma competência para fazer o bolo, né? Se eu tenho os ingredientes, eu tenho forno, tudo, formas, coisas que eu vou usar para o bolo. Eu tenho a competência. Agora, a performance já é outra história. De como vai sair cada bolo é diferente, de acordo com, é individual isso, né? Depende da forma como você manuseou essa receita, é a qualidade do seu bolo final. Quais ingredientes que você colocou, a marca, né? O prazo de validade, tem tudo isso. Então, é assim com o nosso texto científico. Lógico que eu estou sendo simplória ao falar sobre bolo e resumo, colocar tudo no mesmo pacote, né? Mas é uma metáfora para que a gente compreenda que o artigo científico, por exemplo, ele tem toda uma estrutura própria, que é a receita do bolo. E daí vai depender muito da qualidade do ingrediente que eu coloco em cada um desses tópicos aí, que é o título. Olha, todo artigo ele tem uma estrutura bem fixa, que é título, resumo, introdução, materiais e métodos, resultado, discussão, conclusão. Aí você agradece se tiver alguém para agradecer. Se ninguém ajudou, já não agradece também, né? E as referências. Pronto. Essa é a receita do bolo que a maioria das revistas, dos periódicos utilizam. E daí você vai encaixando cada coisa da sua pesquisa dentro dessa estrutura, né? Podemos avançar, Paula. Eu tenho algumas reflexões aí sobre como construir um objetivo, né? Essa é uma dificuldade que nós temos. Como construir objetivos para as nossas respectivas pesquisas, né? De primeira mão, utilizar essa linguagem precisa, né? Nada de criar aqueles objetivos muito longos, muito extensos, né? Deve-se dar uma visão que seja mais abrangente do tópico que você vai estudar, né? Mostrando a importância, a relevância disso, ideias específicas, né? O objetivo é algo que seja bem... é a espinha dorsal do seu trabalho, digamos assim, né? Você precisa... Porque a partir do objetivo é a consequência de tudo que você vai produzir ao longo do trabalho. Então, o objetivo... Mais vale a pena você investir aí meses pensando num bom objetivo do que elaborar um objetivo em 1, 2 minutos e ficar meses trabalhando com um objetivo ruim, né? São bons objetivos que levam a bons trabalhos, né? Podemos avançar. Ok, daí nunca é demais lembrar que os nossos objetivos eles devem iniciar com verbos, né? Verbos de ação,
Porque tem muitos objetivos que a gente vê nos trabalhos aí, pessoas utilizando outras palavras, já iniciando o objetivo com substantivo, né? Lembrando sempre que os nossos objetivos devem iniciar com verbos, né? O que eu me proponho a fazer, né? Eu trago aí alguns exemplos em tela, né? Verbos que têm foco em conceito, foco no procedimento e foco em atitudes. Quem quiser printar aí, pode printar e a gente avança. Podemos avançar, Paula, para o próximo slide. Ok, aí são mais uma ruma de verbos que eu trouxe aí para vocês. Não vou ficar lendo todos eles, né? Mas são verbos que podemos usar nos nossos objetivos de acordo com cada pesquisa, né? Isso aí você precisa alinhar com o orientador, com aquela pessoa que está te dando esse suporte, né? Avançamos. Ok, aqui são outras dicas muito elementares, né? Outras questões aí práticas que, se a gente responder, a gente consegue escrever um bom artigo, por exemplo. Esta imagem aí que eu trouxe para vocês não é de minha autoria, né? Essas outras que eu trouxe, aquela primeira lá foi minha autoria, né? Mas essa daí eu peguei aleatória nos grupos aí de estudo sobre revisores, não tinha a autoria da pessoa, por isso que eu não referenciei aqui, né? Mas, enfim, são questões que vale a pena se pensar quando vai escrever um artigo. O que é o resumo em um artigo? É basicamente aquilo que eu fiz no trabalho todo, em poucas palavras. Eu vou resumir, em poucas palavras, o que é que eu fiz ao longo de todo o trabalho. Né? A introdução, você vai responder essa pergunta: qual o problema da pesquisa? Isso varia em algumas áreas, né? Porque tem áreas que a introdução é mais um apanhado, no caso da minha área mesmo de antropologia, a gente costuma fazer uma retrospectiva de tudo para contextualizar, né? Em outras áreas, você vai basicamente responder qual é o problema da sua pesquisa. A revisão da literatura, o que já foi falado sobre isso? Metodologia, como eu resolvi este problema, né? Os resultados, você vai colocar aí basicamente o que foi que você descobriu com a sua pesquisa. Discussão, o que é que isso significa, né? O que esses resultados significam? De que forma que eu posso utilizar esses resultados na prática, efetivamente, né? Para que isso vai servir, né? Em que contexto a minha contribuição é relevante, né? Aí os agradecimentos, referências e o anexo, né? Eu tenho algumas informações extras, enfim. Se quiserem tirar um print, fiquem à vontade. Podemos avançar, Paulo, próximo. Daí, também é uma outra imagem com alguns passo a passo, né? Eu trago mais como informação adicional para vocês. Fiquem à vontade para tirar print, foto, anotar. Não vou ficar falando sobre esses 10 passos aí, porque são coisas práticas que funcionam com uns e com outros não, né? Isso não é teoria. Nesse item das práticas e complementando aqui essas dicas, Rose, eu creio que escrever, ler o que você produziu ao término, durante e ao término, dá um tempinho, assim, de uns 2 dias, ler novamente o que você produziu. E se você tivesse uma pessoa, né, da área de letras que esteja disponível para fazer a leitura do seu texto, revisar, nossa, contribui muito, porque às vezes a gente acaba se focando tanto na questão do escrever, foco. E esse processo do reler também é fundamental que você escreveu, pois é nele que você vai fazendo os ajustes, né? Fazendo o processo de lapidar, de moldar o que você está escrevendo. E também se pôr no lugar de quem vai ler o que você produziu. Porque esse é o objetivo da produção do texto, né? Seja ela científica, seja ela poética, o objetivo dele é que alguém que vai ler, como você, ao iniciar a nossa roda,
consiga entender o que você escreveu. Você passar a mensagem. Não é simplesmente escrever e quem vai ler não entender o que você quis passar. Exatamente, Paula. Muito bem pontuado. Ela mencionou se tiver alguém das letras, porque eu e a Paula, a gente tem essa relação bem legal no campo das produções, né? Eu produzo algo, mando para ela, ela escreve alguma coisa, envia, a gente sempre procura estar lendo o material uma da outra, né? Então, isso é legal, a gente está rodeado de pessoas que estejam dispostas a ler também o que a gente produziu. Porque tem aquela situação de eu me viciar no meu próprio texto. Como eu escrevi aquele texto, eu acabo ficando viciada naqueles parágrafos e eu não consigo enxergar mais coisas que podem ser melhoradas. E quando eu passo para um novo olhar, para alguém olhar com uma vista mais descansada daquele material, a pessoa enxerga coisas que podem ser melhoradas, né? Daí a importância dos grupos de pesquisa, né? Se a gente está afiliado a um grupo de pesquisa, aquele grupo de apoio, aquelas pessoas colaboram entre si, né, mutuamente. Um lê o trabalho do outro e vai produzindo textos cada vez melhores, né? E sem deixar de ressaltar a importância de um profissional revisor de texto para ajudar também, né, nessa parte. Podemos avançar, Paula, para o próximo. Isso. Aí, eu trago essas informações aqui. Não são coisas teóricas, o que eu coloco nesse slide, né? Lógico que eu não estou proibindo ninguém de fazer isso, mas de acordo com a minha prática nesse campo, eu diria para vocês que generalizações são proibidas em textos científicos, né? Chega me causa alergia quando eu vou ler um material que alguém diz, de maneira geral. Como cidadão que tu vai falar de maneira geral se você conhece só o teu próprio umbigo ali, que é a sua pesquisa, o seu mundinho da pesquisa. Eu estou falando do seu, que é o meu também, por exemplo. Eu estou com o meu mundinho restrito da pesquisa, que agora são os artistas intelectuais haitianos, por exemplo, e daí eu vou querer falar de maneira geral os haitianos? Não. De acordo com esse contexto específico, essa informação que eu vou trazer. Entende como é problemático você generalizar uma coisa? Porque ninguém tem essa capacidade de sair por aí generalizando as coisas, né? Criando informações que dão conta de todo o mundo, todo o universo, né? Então é isso, generalização é um pecado mortal dentro da escrita científica, né? Você fala sobre aquilo que você se dispôs a falar, dentro do seu objetivo, né? Dentro do seu recorte temporal, nada de sair generalizando, né? O que mais também não fazer na escrita científica? Usar o senso comum, né? Informações que são informações que não têm comprovação científica. Os fake news aí, por exemplo, está rolando muito agora, no nosso contexto atual, esses áudios, vídeo, coisas criadas sem fundamentação alguma. Aí você vai lá ver um áudio daquele, ai, que bonito, a pessoa está falando tão bem. Aí vou utilizar na minha escrita aqui e trazer como um dado para o meu trabalho. Jamais, isso é senso comum, né? Por mais que a pessoa está falando ali de ser uma pessoa com formação, vai verificar nas fontes que são escritas, no material que já está aí há bastante tempo, se aquilo que o cidadão está falando realmente tem um cunho científico ou se é senso comum, né? E outra coisa é você se apropriar de ideias e não mencionar quem é o autor. Isso daí é um pecado capital, né? Digamos. Porque nada se cria nesse universo. Pouca coisa se cria, né? A maioria das coisas se copia, se reproduz, se reformula. Nesse campo das ideias, é raridade encontrar uma ideia que seja de fato original. Original é aquilo que você origina ali, né? Cria do seu cérebro. É muito difícil, porque todos nós temos uma base, nós somos orientados por uma base formativa, ideológica, a gente traz pensamento de muitas outras pessoas, né? Então, se você
vai usar uma ideia, referencie, cite o autor da ideia, para não correr no risco de colocar plágio, né, no seu trabalho. Porque o plágio ele pode até acarretar em reprovação do aluno na banca final, né? Enquanto banca, se a gente encontra um trabalho que tenha 2, 3 folhas de plágio, é reprovação na certa. Enfim, gírias, né? Evitar gírias, a menos que você seja da área das letras e esteja fazendo um trabalho sobre gírias, né? Analisando gírias, regionalismo, enfim. Fora disso, nada de trazer gírias para a sua linguagem científica. Siglas. As siglas, elas obedecem uma estrutura própria para falar sobre siglas dentro de um texto. Você precisa mencionar primeiro o que significa aquela sigla, e a partir daquele ponto você pode usar siglas, mas nada de trazer sigla como que a pessoa que está lendo seja obrigada a saber de que sigla você está se referindo, né? Até porque tem siglas que uma sigla só significa mais de uma coisa, e a pessoa não é obrigada a adivinhar, tal. Enfim, podemos avançar, Paula. Se você tiver algum comentário para fazer disso. Às vezes a gente faz a questão dessa ligação das siglas com os textos das redes sociais, coisa que, na verdade, não acaba não sendo nem sigla. É a falta de tempo, né, para escrever a palavra inteira, né? Você já comeu o O e o E, já ficou BC, já, mas a informação passou, mas um texto, numa produção acadêmica, numa produção científica, você não vai utilizar esse tipo de escrita. Exatamente. Essa questão do você, que você trouxe aí agora, tem uma curiosidade bem interessante dentro da nossa língua portuguesa, que é, por exemplo, retomando aquilo que eu disse nos primeiros slides, né, sobre a língua ser virtual e a fala ser viva, né, ser fluida. Na Constituição do nosso país, a gente sabe que a nossa base ela é bem escravocrata, né, tem todo esse negócio colonial aí, e naquela época usava-se muito vossa mercê, né, quando ia tratar alguém respeitosamente, vossa mercê. E isso indicava a hierarquização das relações daquela época. E daí os falantes foram adaptando essa terminologia, e daí começou a falar vós mercê, né? E daí agora, mais recentemente, na gramática, é você, já foi internalizado para dentro das regras o você. Mas no contexto da rede social, da linguagem da internet, já não é mais nem VC, é o C mesmo. Né? A gente vai escrever é só C e já tecla o resto. Então, para a gente ver quanto a nossa língua ela é viva nesse sentido de que é dinâmica, né? São os usuários da língua que vão moldando ela de acordo com cada contexto, né? Você vai, você topa, e a gente precisa estar muito atento a isso, de não trazer essa língua reduzida, a linguagem da internet, para dentro dos nossos textos científicos, né? E daí eu caminho já para a minha conclusão da fala de hoje, que é citar aí os exemplos da ABNT. Né? Nós sabemos que, além da gramática, né, dessas coisinhas chatas aqui, olha a grossura dessa gramática, que é uma das minhas preferidas que eu tenho aqui. Além desse monte de regras da língua portuguesa, o cientista, o pesquisador no Brasil ainda tem que lidar com a ABNT, que é nada mais, nada menos do que a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Acharam que estava poucas regras, eu vou botar mais regras, né? Então, a minha chamada aí nesse quadro é ABNT, para que te quero? Né? E daí eu vou falar brevemente sobre a importância da ABNT nas nossas pesquisas, né? A ABNT, ela constitui-se num conjunto de orientações e informações que objetivam padronizar os procedimentos a todos os pesquisadores e alunos, para manter uma melhor organização e padronização dos trabalhos, atendendo aí a nossas necessidades, né, da comunidade acadêmica, no que diz respeito às nossas produções científicas. Então, eu preciso utilizar a ABNT porque os trabalhos científicos, todos os que são produzidos,
eles têm um certo padrão específico. E o meu trabalho, ele precisa também estar inserido nesse padrão. É mais nesse sentido. Podemos avançar, Paula. Ok. E daí, todo trabalho acadêmico, ele deve estar normalizado para ser publicado, né? Ele só passa por uma banca de aprovação se estiver dentro desses moldes específicos, né? A ABNT, ela obedece a uma instituição maior, que é a ISO, né? Aí, que é uma organização internacional dessas normas. Então, a ABNT, ela está filiada a essa instituição maior de normas, né? Aqui no Brasil, nós temos a ABNT, em outros países são outras siglas, né? Outras normas. Mas, enfim, todas baseadas na ISO. Podemos avançar? Certo. Esse quadrinho eu acho que é de suma importância para a gente que está aí elaborando trabalho científico agora. Até indico, se vocês quiserem tirar um printzinho básico, é legal. Porque eu cataloguei aí as principais NBRs. O que vem a ser NBR? NBR nada mais é, nada menos do que normas brasileiras para os trabalhos científicos. Dentro da ABNT, porque a ABNT, ela não fala só sobre trabalho científico, não, gente. A ABNT serve para um arrumo de outras coisas. Padronizar embalagens de alimentos, né? Tem muitas outras coisas que estão dentro da ABNT. Normas e técnicas para qualquer coisa. Já a NBR, ela tá aqui, normas brasileiras para os trabalhos científicos, né? Essa NBR 6028 de 2018, ela estabelece aí os requisitos para a redação e apresentação dos resumos. Eu vou escrever um resumo. Eu quero saber como fazer o meu resumo certinho dentro desse padrão. Dou um Google, né? Pesquiso lá na internet, coloco NBR 6028 2018 PDF. Já vai vir essa NBR todinha, você lê, se baseia nessa norma para escrever o seu resumo. Nada de cair em conversinha de blogs, né? Pessoal que tenta simplificar ali. Você quer que o seu resumo esteja de acordo com essa NBR, foca na NBR que dá certo, gente. Não tem errado, sabe? É aquela receitinha do bolo. Não tem erro se você seguir o passo a passo da receita. E daí tem essas outras aí, que são as mais importantes, né? Que a gente sempre usa. Elaboração de teses, dissertações, a 14.724 de 2011. Aí tem uma outra que é bem importante, que é para falar sobre os sumários, né? De que forma o sumário deve ser elaborado dentro de cada trabalho. Daí, essa outra de relatório técnico. E a última que eu coloquei aí é a 6023 de 2018, falando sobre as referências. As referências são muito importantes que estejam dentro da BNT. Porque se você pega o material da internet, se você pega de um livro escrito, ou se você pega de um WhatsApp, por exemplo, cada fonte que você consultou é uma forma de referenciar dentro do texto. Daí a importância da NBR 6023, né? Tenham sempre ela salva no seu notebook. Sabe o que aconteceu comigo na época da graduação? Eu imprimi essa bendita NBR, encadernei e coloquei na minha estante. Por quê? A gente que está produzindo um trabalho, um TCC, que o TCC, você fica com ele como a sua vida, praticamente, nos últimos anos do curso, né? Você não come sem pensar no TCC, não dorme, não bebe, não fuma. Tudo que você vai fazer está pensando no TCC, né? Então, já imprime as principais NBR, quem está aí às voltas com o trabalho final do curso, né? A minha sugestão é que imprimam essas NBRs, destaco ali com os marca-texto mesmo, grife as partes, e não tem errada, gente. Se a gente segue a receita, o trabalho fica perfeito, redondinho, bonito e aceito para as publicações, né? Se tiver alguma dúvida quanto a isso, ou se não, podemos avançar. Ok, daí eu já caminho agora para a conclusão de tudo que falei, né? Eu trouxe aqui
as principais referências que eu utilizei na elaboração desses tópicos para vocês. O texto da professora Eni Orlandi, como eu já disse lá no começo, a linguagem, o seu funcionamento, as formas do discurso, né? Este texto é muito bom para quem quer pensar sobre linguagem nos mais variados contextos. Aí eu utilizei também a gramática aí do Bechara, né? Para pensar aquelas estruturas da língua, aqueles termos acessórios, integrantes da oração, essa coisa toda aí de sintaxe. E o texto do Marcos Banho, não deu tempo de eu falar muito sobre ele, mas o Marcos Banho é um linguista muito... que está falando da língua nesse contexto mais social, gente, sobre poder, né? A língua e a sua... Quem sabe em um outro contexto, em um outro momento, a gente possa pensar em uma palestra para falar sobre língua e poder, né? O quanto a língua ela tem um preconceito linguístico em torno disso, né? Em torno de quem fala o quê, mas nesse sentido aí. O banho é essencial para se pensar isso. E tem esse outro manual de semântica que eu já recomendei, coloco de novo aqui, é o texto da professora Cansado, né? Márcia Cansado. Assim, eu finalizo as minhas principais referências. Foram essas. Pode avançar, Paula, para ver se eu coloquei mais alguma informação aí, que eu não me lembro. Ah, tá. Enfim, é isso. Se vocês tiverem alguma questão, nós temos alguns minutos ainda para finalizar, né? Acho que uns 20 minutos. Finalizamos dentro do prazo. Eu fico até aliviada, porque eu estava com medo de me estender muito. Eu sou dessas, quando começo a falar de linguagem, eu me empolgo, né? Mas é isso, gente. Foi um prazer enorme falar com vocês nessa tarde. Eu fico feliz de ter concluído esse material que eu preparei e estou aberta a ouvir as questões de vocês. Nós que agradecemos esse momento da sua contribuição para nós analisarmos e refletirmos sobre a nossa escrita, a nossa produção acadêmica ou produções textuais num modo geral. Agradecemos também por você deixar disponível aí o seu e-mail para possíveis contatos, gente. Aproveitem a oportunidade, que ela é maravilhosa para você. Uma fome, queres beber dessa água? Aproveite que o e-mail está aí, disponível para vocês. A Maria Luísa, ela pergunta se teremos acesso a esse material riquíssimo. Então, já vou aproveitar para pedir autorização para poder fazer a disponibilidade do material aos nossos convidados. Ok, Maria Luísa, obrigado pela sua participação, por ter tido a paciência de ficar até o final, né, da apresentação. Foi uma apresentação extensa, eu sei que é cansativo, você está no meio da tarde ouvindo alguém falar pelo notebook e tudo. Agradeço a sua contribuição. E sim, eu tenho muito isso da democratização do conhecimento, né? Tudo que a gente produz na academia, eu acho que é para ser compartilhado, para que todos tenham acesso mesmo. Esse material, como eu disse, em alguns pontos tem coisas que eu peguei, informações da internet, desses livros que eu consultei, então é algo que ele não está assim, eu não publicaria em um evento, por exemplo, né? Não está todo formatadozinho, mas tem informações que podem ser úteis para você ou para outros tantos, então fique à vontade, tá? Eu vou pedir para a Paula disponibilizar para vocês aí depois. Se quem não tiver acesso aí, pode enviar e-mail que eu respondo. Pode falar, Maria Luísa. Abre seu microfone, por favor. Professora Rosiane, foi uma tarde memorável, muitos conhecimentos interessantes, você contribuiu muito, penso que com a prática dos professores e dos alunos também. Uma tarde de conhecimentos muito ricos, né, que você trouxe. Você falou de uma forma muito clara, muito objetiva, mas, ao mesmo tempo, até trouxe uma poética para essa temática que é um pouco enrijecida, né? Pelo menos a gente traz, né? Não são textos da literatura, né?
São textos que trazem outros contextos, mas que você abordou de uma forma muito sensível, né? Gostei muito. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço muito, porque é sempre um desafio também, quando a gente se propõe a falar para um público diferente daquele que a gente está acostumado, né? É sempre um desafio. Confesso que eu estava bem nervosa, e daí, assim, vocês, de certa forma, me transmitiram algo bom, porque a gente sabe, nós que somos cientistas, sabemos que a ciência não dá conta de tudo, tem outras questões, crenças pessoais que a gente tem também, né? Tem essa confluência de energias, né? Eu acho que mesmo nesse ambiente mais virtual, mais técnico, a gente conseguiu estabelecer uma conexão bacana, né? Isso foi legal. Eu que agradeço. Se de antemão não temos mais nenhum questionamento no nosso chat, mas agradecimentos, né, pela oportunidade do compartilhamento da informação, parabenização. Já deixamos aberto aqui o convite para a nossa próxima atividade, que ocorrerá às 19 horas, com a palestra Autismo e Inclusão. Quem tiver interesse, faça a sua inscrição no site do Even e retornaremos nesse horário na próxima atividade. Tem aqui também a Neidiane agradecendo, a pessoal da coordenação de apoio ao Educando também agradecendo. Então, o que eu tenho para dizer obrigada por estar aqui conosco, e outros participantes também dizendo parabéns pela atividade, e a gente sabe que é uma temática bem abrangente, e que também, de certa forma, como falou a própria Maria Luísa, quem entrou aqui não saiu com a sua sacolinha vazia, né? Saiu com um quilozinho de uma informaçãozinha daqui, uma informaçãozinha dali, que com certeza vai utilizar no seu dia a dia, nas suas produções acadêmicas. Então, a gente só tem a agradecer, e já fica aqui aberta o convite para próximas atividades que a instituição venha a desenvolver, e a gente estendeu o convite para você novamente. E obrigada. Um abraço, gente. Parabenizo mais uma vez a equipe organizadora. Foi um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, e até o nosso próximo encontro.